Interior do Ceará, março de 2003. Às 6 da tarde, pontualmente, um corvo preto pousava na porteira da fazenda Santa Cruz. Sempre o mesmo horário, sempre no mesmo lugar. Durante 3 semanas, ele apenas observava. Os moradores acharam estranho, mas nada demais. Era só um pássaro. Até a quarta-feira da 4ª semana. Naquele dia, o corvo trouxe algo no bico. Algo que fez Dona Francisca cair de joelhos e começar a rezar. Era uma aliança de ouro, com iniciais gravadas. A aliança do seu marido, que havia sido enterrado com ela há 20 anos. O corvo não parou por aí. Nos dias seguintes trouxe mais objetos. Uma foto, um relógio, um terço. Todos pertenciam a pessoas mortas. E todos estavam enterrados com seus donos. Quando finalmente seguiram o pássaro até seu ninho, o que encontraram não era deste mundo. E o que precisaram fazer para libertar aquelas almas vai te fazer repensar tudo sobre vida, morte e o que fica no meio. Esta é a história real do corvo da fazenda Santa Cruz, interior do Ceará. Uma história de profanação, vingança de além-túmulo e a fé de uma mulher que salvou sua cidade de algo antigo e faminto. Fique até o final, porque o que estava usando aquele corvo ainda pode estar por aí. Bem-vindo aos Segredos Sombrios do Sertão. Dona Francisca Alves tinha 58 anos quando tudo começou. Viúva há 2 décadas, ela administrava sozinha a Fazenda Santa Cruz, uma propriedade de 40 hectares no sertão cearense. A fazenda não era grande, mas era tudo que restava do marido, Sr. Raymando, morto em 1983 num acidente de caminhão na BR 116. Francisca mantinha a rotina simples. Acordava às 5 da manhã, cuidava das galinhas, regava a horta, alimentava os 3 cachorros e passava as tardes na varanda, costurando enquanto o sol se punha. Foi ali, na varanda, que ela viu o corvo pela primeira vez. Era 5 de março de 2003, uma quarta-feira. Francisca estava terminando de bordar uma toalha quando sentiu que estava sendo observada. Levantou os olhos e lá estava ele. Um corvo completamente negro, maior que o normal, pousado no mourão da porteira de madeira, seus olhos fixos nela, imóvel como uma estátua. Francisca estranhou. Corvos não eram comuns naquela região. O sertão era terra de urubus, carcarás, aves de rapina, acostumadas com a seca. Mas corvos, nunca. Ela bateu palmas esperando que o bicho voasse embora. Ele não se mexeu. Jogou uma pedra na direção dele. O corvo inclinou a cabeça, como se estivesse curioso, mas permaneceu onde estava. Francisca desistiu e voltou para dentro de casa. Quando olhou pela janela 15 minutos depois, o corvo havia sumido. No dia seguinte, quinta-feira, às 6 da tarde, ele estava lá de novo. Mesma porteira, mesma posição, olhando fixamente para a casa. E assim foi durante toda aquela semana. Sempre às 6 horas em ponto, o corvo aparecia. Francisca comentou com a vizinha mais próxima, Dona Socorro, que morava a 2 quilômetros dali. Deve ter um ninho por perto, disse Socorro. Ou está achando comida na sua propriedade. Passa logo, mulher. A ave é assim mesmo. Mas Francisca não conseguia se livrar da sensação de que aquilo não era normal. O jeito que o animal a observava, a pontualidade, a persistência. Havia algo errado naquele pássaro. E na quarta-feira da 3ª semana, ela descobriu o que era. 25 de março de 2003. Quarta-feira, 6 da tarde. Francisca estava na cozinha preparando café quando ouviu o grasnado. Diferente dos outros dias, o corvo não estava em silêncio. Ele chamava. Ela saiu para a varanda e parou. O corvo estava na porteira, como sempre. Mas desta vez, havia algo brilhando no chão, logo abaixo dele. Francisca desceu as escadas devagar, o coração acelerando sem saber por quê. Conforme se aproximava, o objeto ficava mais nítido. Era uma aliança. Ela pegou o anel com as mãos trêmulas e virou para a luz do sol poente. Gravado no interior, em letras pequenas e gastas pelo tempo, estava escrito R.A.U. Tor e F.A.U. 1978 Raimundo Alves e Francisca Alves. Sua aliança de casamento. A mesma aliança que ela havia colocado no dedo do marido dentro do caixão há 20 anos. Francisca deixou o anel cair no chão. Suas pernas falharam. Ela se ajoelhou na poeira da estrada, o mundo girando ao seu redor. Quando conseguiu olhar para cima, o corvo ainda estava lá, observando. E se ela não estivesse louca, poderia jurar que o animal estava satisfeito. Ela pegou a aliança, correu para dentro de casa e trancou todas as portas. Naquela noite, Francisca não dormiu. Segurava a aliança entre os dedos,
tentando encontrar uma explicação racional. Alguém havia violado o túmulo do marido. Era a única resposta. Mas quem? E por quê? Raimundo havia sido enterrado pobre. Não havia nada de valor no caixão além daquela aliança. E como o corvo estava envolvido nisso? Na manhã seguinte, Francisca foi até o cemitério municipal. O túmulo de Raimundo estava intacto. Nenhum sinal de violação. A lápide no lugar. As flores murchas que ela mesma havia deixado na semana anterior ainda ali. Ela procurou o coveiro seu Daimas, um homem de 70 anos que trabalhava no cemitério há mais de 40. Seu Daimas, alguém mexeu nos túmulos recentemente? O velho franziu a testa. Mexeu como, dona Francisca? Abriu, profanou. Roubou algo. Daimas balançou a cabeça. Não, senhora. Esse cemitério está tranquilo faz meses. Por quê? Aconteceu algo. Francisca não respondeu. Ela sabia que se contasse diriam que estava louca. Talvez estivesse mesmo. Voltou para casa com mais perguntas do que respostas. E às 6 da tarde, o corvo estava lá novamente. Desta vez, trouxe 1/3 de madeira. Nos dias seguintes, o corvo continuou trazendo objetos. Uma foto amarelada de uma criança. Um relógio de bolso quebrado. Um crucifixo de prata. Uma fita de cetim azul desbotada. Todos objetos pessoais. Todos antigos. E todos, como Francisca descobriria depois, pertenciam a pessoas enterradas no cemitério da cidade. Você já viu algum animal se comportar de forma estranha assim? Alguma ave que parecia não ser normal? Deixa nos comentários. Quero saber se isso acontece em outros lugares do Brasil. A Francisca não sabia o que fazer. Começou a colecionar os objetos numa caixa de sapatos, sem coragem de jogar fora, mas sem entender o propósito daquilo tudo. Foi quando Dona Socorro, a vizinha, apareceu para uma visita. Francisca, você anda estranha. O que está acontecendo? Francisca finalmente desabou. Ela contou tudo. A aliança, o corvo, os objetos. Socorro ouviu tudo em silêncio, o rosto ficando cada vez mais pálido. Francisca, ela disse devagar, você precisa ir falar com Padre Antônio. Isso não é coisa boa. Padre Antônio da Silva tinha 65 anos e havia servido na paróquia do município por 4 décadas. Ele tinha visto muita coisa. Benzia casas, expulsava maus olhados, aconselhava famílias em momentos de desespero. Mas quando Francisca chegou em sua casa paroquial com a caixa de objetos e contou sobre o corvo, o padre fechou os olhos e suspirou fundo. Eu temia que isso voltasse a acontecer, ele disse. Como assim, padre? Isso já aconteceu antes? Antônio levantou-se e foi até uma estante velha, puxando uma pasta empoeirada. Em 1967, há mais de 30 anos, houve algo parecido aqui no Ceará. Não era um corvo, era um urubu. Ele aparecia no cemitério sempre ao entardecer, arrancando oferendas dos túmulos. E o que aconteceu? Seguiram o urubu. Ele levou os homens até uma casa abandonada nos arredores da cidade. Dentro da casa, encontraram um altar de macumba, velas pretas, sangue seco, ossos humanos arranjados em forma de círculo. Francisca sentiu um frio percorrer sua espinha. E quem fez aquilo? Nunca descobriram, mas destruíram o altar, queimaram tudo. E o padre da época benzeu o local. O urubu sumiu depois disso. Nunca mais voltou. Padre Antônio olhou diretamente nos olhos de Francisca. Esse corvo não é apenas um pássaro, minha filha. Ele é um mensageiro. Algo está usando ele para trazer esses objetos. E geralmente quando espíritos inquietos começam a se manifestar assim, é porque querem algo, ou porque alguém os acordou. Francisca saiu da casa paroquial decidida. Se aquele corvo tinha um ninho, uma origem, ela iria descobrir. No dia seguinte, às 6 da tarde, ela estava pronta, com uma lanterna, um terço pendurado no pescoço e Padre Antônio ao seu lado. Ela esperou. O corvo apareceu pontualmente. Desta vez, não trouxe nada. Apenas observou os dois humanos por alguns minutos. Inclinou a cabeça e voou. Francisca e o padre o seguiram. O pássaro voou devagar, como se soubesse que estava sendo seguido e quisesse que o acompanhassem. Ele os levou por uma trilha estreita, depois por uma mata fechada, e finalmente até uma construção que Francisca conhecia bem, a antiga casa de seu Josias. Josias Carneiro havia sido um homem solitário que morava nos confins da propriedade vizinha. Ele morrera há 3 anos, sem família, sem amigos. A casa tinha sido abandonada desde então. O corvo pousou no telhado da casa e ficou lá, observando. Padre Antônio fez o sinal da cruz. Precisamos entrar à porta. Estava destrancada. Rangeu ao abrir, revelando um interior escuro e fedorento. O cheiro era de mofo.
terra úmida e algo mais. Algo podre. Francisca acendeu a lanterna. A sala estava vazia, coberta de poeira e teias de aranha. Móveis velhos cobertos por lençóis cinzentos. Foi quando viram, no canto da sala, havia um altar improvisado. Velas pretas derretidas, ossos pequenos de animais. Ela esperava. E no centro, uma tigela de barro cheia de um líquido escuro e viscoso. E ao redor do altar, espalhados como oferendas, estavam objetos. Muitos objetos. Relógios, joias, fotos, terços, anéis, crucifixos. Dezenas deles, todos roubados de túmulos. Meu Deus do céu, murmurou Padre Antônio. Mas o que mais apavorou Francisca foi o que estava pendurado na parede acima do altar. Uma foto enorme, antiga, manchada. A foto mostrava um homem magro, de olhar penetrante, sujo, e ao lado da foto, escrito com carvão na parede, uma frase que gelou o sangue de ambos. Enquanto os mortos me alimentarem, e eu nunca partirei. Padre Antônio entendeu imediatamente. Josias estava praticando necromancia. Ele profanava túmulos, roubava objetos dos mortos e os usava em rituais para estender sua própria vida. Por isso viveu tanto sozinho. Por isso ninguém nunca se aproximava dele. Mas ele morreu há 3 anos, padre. Morreu o corpo, Francisca. Mas a alma dele ficou presa aqui, presa ao ritual. E ele continua usando o que pode para se manter neste plano. O corvo é apenas um instrumento. Você acredita que almas podem ficar presas em locais por causa de rituais? Conhece alguma história parecida? Conta nos comentários. E por que trouxe os objetos para mim? O padre olhou para ela com pena. Porque ele precisa de mais. O ritual está enfraquecendo. Ele está tentando recrutar os vivos para continuar o que ele começou. Se você tivesse aceitado os objetos, se tivesse usado algum deles, teria se tornado parte do ritual. Francisca sentiu náusea. O que fazemos agora? Padre Antônio respirou fundo. Destruímos tudo e libertamos essas almas. Padre Antônio voltou no dia seguinte com água benta, sal grosso e óleo consagrado. Francisca trouxe querosene e fósforos. Eles entraram na casa ao meio-dia, quando o sol estava no ponto mais alto. O padre começou benzendo cada canto da casa, jogando água benta nas paredes, recitando orações em latim, que Francisca não entendia, mas que faziam o ar da casa vibrar de uma forma estranha. Então eles juntaram todos os objetos roubados no centro da sala. Dezenas deles, testemunhos silenciosos de profanação e desrespeito. Estas almas precisam de paz, disse o padre. Vamos devolver o que é deles e pedir perdão em nome de quem os profanou. Eles rezaram por cada objeto, cada foto, cada aliança, e então queimaram o altar. As chamas subiram rápidas, consumindo a madeira podre, as velas pretas, os ossos. O cheiro era horrível, mas Francisca não desviou os olhos. Foi quando ouviram um grito. Não era humano. Vinha de todos os lugares ao mesmo tempo. Das paredes, do chão, do teto. Era um grito de raiva pura. A casa inteira começou a tremer. Objetos caíram das prateleiras. As janelas bateram violentamente. E então o corvo apareceu. Ele entrou pela janela quebrada, voando em círculos frenéticos, grasnando alto, atacando o padre com o bico e as garras. Padre Antônio ergueu o crucifixo. Em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, liberte estas almas. A voz do padre ecoou com uma autoridade que parecia vir de algo maior que ele. O corvo parou no ar, como se tivesse batido numa parede invisível. Ficou suspenso por um momento impossível. E então caiu, não como um pássaro morto cai. Ele se dissolveu no ar, como fumaça negra que se dispersa. E com ele, o grito parou. A casa parou de tremer. Tudo ficou em silêncio. Francisca e o padre ficaram ali, ofegantes, cobertos de fuligem e suor. Acabou? Ela perguntou com a voz trêmula. Padre Antônio olhou ao redor. O altar estava completamente destruído. Só restavam cinzas. Acabou, ele confirmou. Mas ainda temos uma missão. Nos dias seguintes, eles devolveram todos os objetos ao cemitério, um por um. Foram identificados e recolocados nos túmulos corretos. A aliança de Raimundo foi a última. Francisca segurou por um longo momento, antes de depositá-la de volta no túmulo do marido. Me desculpe, meu amor, por tudo o que passaste. Agora pode descansar em paz. Ela rezou ali por horas, e pela primeira vez em 20 anos, sentiu que ele realmente estava em paz.
A história se espalhou. Muitas pessoas não acreditaram. Disseram que era invenção de velhos supersticiosos. Mas os que tinham parentes enterrados no cemitério, aqueles que sentiam uma inquietação inexplicável quando visitavam os túmulos, começaram a notar uma diferença. O cemitério parecia mais leve, mais tranquilo. As flores duravam mais tempo. Os pássaros cantavam de novo perto dos túmulos. E o corvo nunca mais foi visto. Dona Socorro, que havia aconselhado Francisca a procurar o padre, testemunhou: eu sempre senti algo errado naquela região. Depois que eles destruíram aquele altar, foi como se uma nuvem pesada tivesse sido levantada. Até os cachorros pararam de latir à noite. Francisca Alves morreu em 2019, aos 74 anos. Ela viveu o resto de seus dias na Fazenda Santa Cruz, em paz, sem mais visitas de corvos mensageiros. Antes de morrer, ela deu uma entrevista para o jornal local. Suas últimas palavras sobre o acontecido foram estas: aprendi que o mal existe, mas aprendi também que a fé é mais forte. Quando o padre Antônio ergueu aquele crucifixo e invocou o nome de Jesus, eu vi o poder de Deus agindo bio mal recuar. Muita gente acha que essas coisas não existem, que são superstições de gente ignorante. Mas eu vivi. E também aprendi que nunca estamos sozinhos. Quando estamos em desespero, quando o mal nos cerca, tudo o que precisamos fazer é clamar. Clamar com fé verdadeira. Deus ouve e Ele age. Se eu tivesse tentado enfrentar aquilo sozinha, teria me perdido. Mas procurei ajuda. Procurei um homem de fé. E juntos, com oração e coragem, vencemos. Essa é a lição que deixo. Nunca enfrentem as trevas sozinhos. E nunca duvidem do poder da oração sincera. A casa de seu Josias foi demolida em 2004. No lugar, construíram uma pequena capela. Até hoje, moradores da região acendem velas ali, toda quarta-feira, às 6 da tarde. O mesmo horário em que o corvo costumava aparecer. Mas agora, não é mais para alimentar rituais sombrios. É para agradecer pela libertação. E para lembrar que a luz sempre vence as trevas. Desde então não houve mais casos de profanação no cemitério da cidade. E os mortos finalmente descansam em paz. Esta foi a história real do corvo da Fazenda Santa Cruz. Um caso documentado por moradores locais, registrado em jornais da época e confirmado por Padre Antônio da Silva, que faleceu em 2011. Agora eu quero saber de você. Primeira pergunta: você acredita que objetos pessoais de falecidos podem ser usados em rituais? Já ouviu falar de algo assim na sua região? Segunda pergunta: se você fosse Francisca, teria tido coragem de seguir aquele corvo? Ou teria deixado os objetos onde estavam? Terceira pergunta: você conhece alguma história parecida? Algum lugar amaldiçoado que foi purificado pela fé? Deixa nos comentários. Eu leio todos e respondo os que posso. E se você chegou até aqui, já sabe, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder o próximo caso. Toda semana, um novo mistério do interior brasileiro, onde o impossível é real e a fé é a única arma que funciona.